65 anos, talvez não chegue até o fundo. Meus amigos, minhas amigas, estão ouvindo aí no fundo, não? Tá? É melhor do que com aquele microfone, meia boca. Mas olha, é uma alegria estar aqui novamente no comitê do Arnaldo e verificar que ele não perdeu esse magnetismo que ele exerce sobre as pessoas, nos mais diferentes setores da sociedade, centros de interesse, formas de militância, e que ele reúne e faz falar, e ouve, e interpela. Isso constitui uma forma muito diferente, original de fazer política, que vai se perdendo essa ideia da política como militância, como dedicação, como diálogo, como persuasão. E o Arnaldo mantém isso presente, muito vivo. E a presença de vocês hoje e a temática dessa reunião é uma prova disso. Eu estou passando rapidamente, sou candidato ao Senado, talvez todos saibam, ou não sei se todos sabem ainda, sou candidato ao Senado pelo PSDB, com a campanha muito orientada pela defesa da candidatura do Serra à presidência e do Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. O Chico vai falar sobre a elaboração do programa de governo e a forma como isso está transcorrendo, o que já consta desse programa. Eu queria fazer um primeiro registro. Para nós, o programa de governo é para valer. O programa de governo não é um papel que você assina, rubrica todas as folhas, entrega, depois pega de volta, muda, tira, rubrica de novo, entrega de novo, pega de volta. Não, o programa nosso é para valer. Eu fui secretário do Serra na Prefeitura de São Paulo e fui secretário do Serra no governo de São Paulo, junto com o Chico. E o Serra sempre se pautou por essa preocupação na sua ação administrativa. Saber se aquilo que ele estava fazendo correspondia efetivamente aos compromissos que ele havia assumido na campanha. Mais de uma vez, diante de uma questão controversa, eu ouvi o Serra perguntar para os membros da sua equipe, que ele tem o hábito de reunir para tratar de problemas de uma forma gregária, ouvindo vários pontos de vista. O que está no programa de governo? Isso é uma preocupação constante do Serra. A preocupação de honrar os compromissos, de respeitar o voto popular. Eu acho que quando um candidato não valoriza o papel do programa de governo, o papel, eu digo, não o papel fisicamente, mas o papel, a função que ele desempenha, não é? Na democracia, eu fico desconfiado, torço o nariz. E o nosso candidato tem essa característica. O programa que vai ser feito, está sendo feito, vai ser cumprido. Primeira questão. A segunda questão, a respeito da campanha, é sobre o que vamos fazer e como vamos fazer. Não sei se todos viram o debate na TV Bandeirantes. A audiência foi pequena. Me lembro até, por volta de 00:30, o Plínio de Arruda Sampaio dizer: "Você, camponês que está me ouvindo", não sei se lembram, não havia seguramente nenhum camponês ouvindo, mas eu acho que pouca gente estava ouvindo. E se houvesse algum camponês, eu não sou camponês, eu sou sitiante. Mas enfim, mas o fato é que ficou claro, evidente, o domínio que o Serra tem dos assuntos, a forma de falar, a clareza da expressão reflete a clareza das ideias. E o Chico vai alinhavar o que está sendo cogitado para apresentar como linha, como plataforma, como elenco de ações que ele pretende desenvolver no governo. Mas eu gostaria de salientar não apenas o que se vai fazer, mas como se vai fazer. Porque eu acho que o que está em jogo não é apenas a capacidade administrativa ou experiência administrativa, são concepções políticas, são formas de se relacionar com o poder, com as instituições e com as pessoas que estão em jogo nesse momento.
Não é? Aqui em São Paulo, tanto na prefeitura quanto no governo do Estado, o Serra, como prefeito e como governador, agiu de uma forma, para usar uma palavra muito desgastada, republicana. O governo é de todos. O governo não é de um partido, não é de uma pessoa, de um grupo. Disso decorre uma maneira de agir, uma maneira de se relacionar com o legislativo, por exemplo. Nós não loteamos o governo entre grupos, partidos, grupos de pressão. O governo foi dirigido pelo Serra, como mandatário do povo. Ele governou no sentido de atender a todos, com a sua concepção do que seja o bem comum. Nós não loteamos cargos na administração pública. Nos recusamos a distribuir diretorias de empresas públicas como se fosse um prêmio para o deputado votar tal ou qual projeto de lei. Nós respeitamos a autonomia do Poder Legislativo, inclusive a presença da oposição no Poder Legislativo. Respeitamos a legitimidade da oposição, porque para nós, política não é uma guerra de extermínio, onde vale tudo, vale dossiê, vale espionagem. Não. Política tem que ser feita dentro de determinados princípios que estão presentes na Constituição e que fazem parte, aliás, do ideário do homem comum. Respeitar o adversário. Nós, aqui em São Paulo, nos relacionamos com os movimentos sociais, mas jamais procuramos incluí-los dentro do governo, estatizá-los, como faz o governo federal em relação a, por exemplo, o MST e outros tantos movimentos ditos sociais, mas que se transformaram em correia de transmissão de um partido político. Nós nos relacionamos com o movimento sindical, por exemplo, em programas habitacionais, uma relação respeitosa para termos os sindicatos como parceiros de programas habitacionais. Mas jamais nos ocorreu, né, aparelhar o movimento sindical, fazer do movimento sindical uma extensão do nosso governo. Como, aliás, uma mesma conduta que fez o Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique, nós fizemos o salário mínimo regional, nós fizemos a lei de participação nos lucros, nos resultados das empresas. Jamais nos ocorreu ao governo Fernando Henrique e a nós, né, trazer o sindicato para dentro do partido ou politizarmos a nossa relação com eles, pedindo a eles uma retribuição em termos de apoio político a um trabalho de parceria que fizemos juntos. Né? Então, meus amigos, o que nós temos hoje são concepções diferentes de como nos conduzimos na vida pública. Para nós falar a verdade é algo muito importante. Dizer aquilo que pensamos. Não, porque nos relacionamos com o povo como alguém que respeita a inteligência alheia, que não quer se apropriar da história do país, da história de São Paulo, no nosso caso, nos arrogando tudo aquilo que foi feito desde a chegada aqui, da fundação aqui do Colégio dos Jesuítas pelo padre José de Anchieta. Né? Procuramos sempre mostrar a ação nossa como uma construção coletiva. Se alguém de um governo anterior fez uma coisa boa, nós a valorizamos. É o caso, como o Serra fez na prefeitura, quando encontrou um projeto educacional desenvolvido pela prefeita Marta, que era a construção dos céus. Você se lembra, você foi subprefeito, o que nós fizemos? Nós ouvimos os educadores, verificamos quais eram os problemas que qualquer concepção arquitetônica e funcional tinha apresentado, e fizemos mais, e fizemos melhor, e fizemos mais barato. A mesma coisa com o bilhete único. Uma boa coisa que a prefeita Marta fez, restrita ao sistema de ônibus, claro, ela era prefeita de São Paulo, nós estendemos ao metrô e aos trens metropolitanos. Quer dizer, a política para nós, quando ganhamos, não é para fazer terra arrasada em relação àquilo que nos antecedeu. Respeito à lei ambiental. Nós fizemos uma obra ciclópica em São Paulo, que foi o Rodoanel. E uma grande obra urbana, né, que é a ampliação da Marginal. Em nenhum momento nós colocamos no Pelourinho
o Ministério Público ou os órgãos ambientais. O que nós fizemos? Nós respeitamos a lei e cumprimos as exigências. Não é? Tratamos duramente, negociamos duramente com os órgãos de controle do meio ambiente para atender às suas exigências e fizemos uma obra que custou 5 bilhões de reais, dos quais 600 milhões de reais são obras de mitigação do impacto ambiental e de compensação ambiental aos municípios. Essa é a forma de nós tratarmos as questões políticas e as questões de governo. E deu continuidade, o filho está